Você que está em casa participando conosco do culto, pega a sua Bíblia. Nós hoje não temos o telão, tivemos uma dificuldade com a questão do fornecimento de energia elétrica, com a nossa concessionária, Coelba, e não temos o telão, então peço que você pegue a sua Bíblia. Como sempre fazemos, pela manhã nós lemos vários textos bíblicos, vários textos, e eu preciso que você esteja lendo para captar de modo mais integral a palavra, para compreender melhor o que nós estamos aqui dizendo, tá bom? Então, nada de só ouvir, mas leia também, porque quando você lê e ouve ao mesmo tempo, seu processo de captação, de apreensão do ensino fica muito mais adiantado. E nessa manhã, eu quero responder a uma pergunta, tá? Dentro do nosso livro Justiça Generosa, de Timothy Keller, eu quero responder a uma pergunta. O que Jesus ensinou sobre justiça? O que Jesus ensinou sobre justiça? Basicamente, até esse momento, nós temos visto todas as manhãs dominicais que aquela concepção, aquela ideia que as pessoas têm sobre um Deus para o Velho Testamento e outro Deus para o Novo Testamento, isso cai por terra. Deus não é amor somente quando se manifesta Jesus. O Deus do amor, acerca do qual João fala, é o mesmo Deus que está lá, de Gênesis a Malaquias, nos 36 livros do Velho Testamento. E quando nós analisamos os textos que nós temos visto até esse momento, nós percebemos a graça, a compaixão, a misericórdia de Deus a favor do pobre, do despossuído, do marginalizado pela sociedade. Um Deus de justiça apenas, um Deus de julgamento, um Deus carrasco, um Deus severo, jamais permitiria que tivéssemos tantas passagens de compaixão como nós temos no Velho Testamento. E quando a gente estuda os evangelhos, a gente descobre que Jesus não deixou de lado, de modo algum, a preocupação do Velho Testamento por justiça social. Na verdade, Jesus se interessou e amou profundamente os mesmos tipos de pessoas vulneráveis que Deus procurava cobrir, proteger com a sua lei no antigo pacto de Moisés. Vamos começar então a ver alguns textos. Vamos começar a ver algumas passagens que eu gostaria muito que você marcasse na sua Bíblia. Quando alguns discípulos de João Batista quiseram saber se Jesus era mesmo o Messias, olha qual foi a resposta de Jesus. Vamos lá? Mateus capítulo 11, versos 4 e 5. Mateus 11, versos 4 e 5. Vamos consultar muito a Bíblia como nós temos feito. Escola Bíblica Dominical. Não tem outro nome. Estamos aqui para estudar a Bíblia. Mateus 11, versos 4 e 5. Olha o que diz. Voltem, disse Jesus, e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres. Quero parar nessa parte final. As boas novas são pregadas aos pobres. Jesus está dizendo aqui que o que confirmava que ele era o Messias, o ungido de Israel, era a forma como ele cuidava dos pobres. Estamos vendo em Cristo a mesma preocupação com as pessoas vulneráveis, que caracterizava o coração de Deus. Lembram-se do quarteto da vulnerabilidade? Quem eram eles? Viúvas, órfãos, estrangeiros e pobres. Pessoas que não tinham quem fosse por elas. Pessoas que não tinham voz, pessoas que não tinham vez, pessoas que não tinham quem lutasse em prol dos seus direitos. Jesus mostra o mesmo tipo de preocupação. Em sua encarnação, ao tornar-se homem, Jesus veio morar com os pobres. Ele viveu, ele comeu, associou-se, relacionou-se com os marginalizados da sociedade enquanto aqui esteve. Vamos olhar para algumas das suas ações, alguns dos seus milagres.
para nós atestarmos, confirmarmos isso. Por exemplo, ele ressuscitou o filho da viúva pobre, não da viúva rica. Até porque naquele tempo era difícil ter uma viúva rica. Vamos lá. Lucas 7. E tem uma curiosidade aí interessante. Lucas capítulo 7, do 11 ao 16. Lucas capítulo 7, do 11 ao 16. Olha o que diz. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim. E com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. E uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois, aproximou-se e tocou no caixão. E os que o carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. Ele se levantou, sentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. A curiosidade é a seguinte: você sabe em que região ficava Naim? Na região da Galileia, a região mais desprezada da época de Jesus pelos judeus. Fazia parte da Judéia, mas a Galileia era desconsiderada porque era uma região fronteiriça com os gentios, com aqueles que não faziam parte da Judéia, com aqueles que não eram judeus. É por isso que quando Filipe vai dizer lá em João para Natanael: ei, conhecemos o Cristo, ele é Jesus que veio de Nazaré da Galileia. Natanael fala assim: uai, pode vir alguma coisa boa de Nazaré da Galileia? Ou pode vir alguma coisa boa daquela região tão pequena, tacanha, medíocre na nossa cultura? Mas o ministério de Jesus, ele era praticamente executado nessa região para mostrar a sua predileção pelos pobres. Quer ver só? Onde foi que Jesus realizou o primeiro milagre? Qual o nome do lugar? Quem lembra? Primeiro milagre dele, transformação da água em vinho. Foi em que lugar? Nas bodas de onde? Caná da Galileia. Então Jesus valorizava aquilo que era rejeitado. Jesus reputava como importante aquilo que era menosprezado. Então a ressurreição do filho da viúva de Naim é simbólica, é emblemática. Jesus está numa região desprezada pela elite religiosa, pela elite social, para mostrar a sua preocupação com o pobre. Jesus começa o seu ministério na Galileia. O primeiro milagre é lá, no lugar que ninguém queria estar, no lugar que era alvo de maus olhares, para mostrar que ele não está preso, afeito a preconceitos humanos. Mais ainda, Jesus mostrou um grande respeito pela mulher imoral, que era uma excluída da sociedade e que ungiu os seus pés com perfume. Vamos lá? Esse texto é mais longo. Lucas 7, 36 ao 48. Lucas 7, 36 ao 48. Você que está em casa, não leia, ou melhor, não participe do culto sem a sua Bíblia. Você está em culto, você está cultuando, está na EBD. Olha o que diz o texto. Lucas 7, 36 ao 48. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Curiosidade aqui, abrindo um parêntese aqui. Jesus sempre foi a favor dos pobres, dos marginalizados, mas ele estava com todos, até com os ricos, com os bem-sucedidos socialmente e economicamente, até com os religiosos hipócritas que eram os fariseus. Mais uma vez, temos aqui aquela verdade: Jesus não fazia acepção de pessoas, e a igreja tem que estar pronta, preparada para se abrir para qualquer tipo de pessoa, para qualquer classe social que quiser chegar para o nosso meio. E Jesus estava aqui com alguém que era representante de uma elite religiosa, um fariseu. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, é colocado aí, entre aspas, porque não é o conceito que a Bíblia tem da mulher,
mas sim do que diziam da mulher, uma pecadora trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus, a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Respondeu-lhe Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar, por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pelo que ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Tremenda essa passagem. Jesus recebeu aquela mulher que também era alvo de preconceitos por parte da sociedade. Aliás, Jesus conversava em público com as mulheres, algo que nenhum homem ligeiramente respeitado na antiga sociedade judaica poderia admitir. Um homem de respeito não poderia ser visto jamais conversando com uma mulher que não fosse sua esposa, em público. Mas Jesus quebrou esse tabu. Ele bateu de frente com os sexistas dos seus dias. Muito antes dessa igualdade, ou melhor, dessa discussão sobre igualdade de gêneros, a mulher ter que ser valorizada, reputada como importante, estar no mesmo patamar do homem. Muito antes disso ter lugar na sociedade, Jesus já provava na prática que homens e mulheres são iguais em valor. Vamos lá, João 4, 27. João 4, 27. O famoso texto da mulher samaritana. Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos. Olha aí a ideia do preconceito latente na alma do povo da sua época. E ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: que queres saber? Ou, por que estás conversando com ela? Eles tinham medo de Jesus, respeitavam Jesus. Então ninguém questionou, ninguém falou nada, para que não ganhasse uma resposta dura da parte de Jesus. Mas não era costume o que Cristo fez: conversar com uma mulher em público, à vista de todos. Jesus também se recusou a concordar com o racismo de sua cultura. Quando ele pega um samaritano, que era a pessoa mais odiada racialmente pelo judeu de sua época, e ele torna o samaritano o herói de uma de suas parábolas mais famosas, a parábola do bom samaritano. Eu fico vendo umas bobagens aí nas redes sociais, irmãos, que não dá para compreender. Grupos cristãos, pastores, líderes, membros em geral, questionando a defesa da igreja por parte da causa negra, da causa preta, daqueles que são vítimas de racismo, dizendo que essa não é uma questão que nos envolva, não é uma questão que nos diga respeito. Nós temos que pregar o evangelho, preocuparmos-nos com a salvação das pessoas. Essas questões não são questões da nossa alçada. Ignorância histórica e bíblica. Ignorância histórica e bíblica. Historicamente, por quê? Os grandes defensores da causa negra foram cristãos, protestantes. E bíblica, porque temos aqui um exemplo. Jesus pega alguém que era alvo de racismo, um samaritano, e o coloca como protagonista, personagem principal de uma das histórias mais lindas da literatura universal, a parábola do bom samaritano. Vamos avançar. Jesus começou um tumulto ao afirmar que Deus amava os estrangeiros, os gentios,
como a viúva de Sarepta e Naamã, um sírio, tanto quanto amava os judeus. Vamos lá, essa passagem é interessante. Lucas 4, 25 ao 30. Lucas 4, 25 ao 30. Jesus quase morreu porque disse isso. E eu fico pensando que hoje existem coisas que, se nós formos assumir, se nós tivermos a coragem de falar, a gente está arriscado também a ficar como um ameaçado de morte até, por parte de grupos que se dizem cristãos. A coisa chegou nesse nível aí. Chegou nesse nível. Olha o que diz o texto. Lucas 4, 25 ao 30. Asseguro-lhes que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio. E houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva de Sarepta, na região de Sidom. Sabe o que Cristo está dizendo aqui? Deus deixou de cuidar de muitas viúvas do povo de Israel durante a época da fome de 3 anos e meio que houve sob o reinado de Acabe, mas Deus cuidou de uma mulher que era estrangeira, de uma mulher que era pagã, de uma mulher que era gentia, a viúva de Sarepta. Aí Jesus continua. Também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, o profeta. Todavia, nenhum deles foi purificado. Somente Naamã, o sírio, um povo historicamente inimigo do povo de Israel. Todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. Levantaram-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o topo da colina, sobre a qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo precipício abaixo. Mas Jesus passou por entre eles e retirou-se. Ó, Jesus quase foi linchado, quase foi jogado ribanceira abaixo para morrer, porque ele defendeu uma causa que não era comum em Israel. Ele valorizou os estrangeiros, o amor de Deus em relação aos gentios. Vamos avançar. Jesus mostrou um interesse especial pelas crianças, apesar de os discípulos dele, que andavam com ele, acreditarem que as crianças não mereciam o tempo de Jesus. Porque naquela época, a criança era muito desprezada. A criança era quase que coisificada, tratada como um objeto, não como um ser, não como uma pessoa de valor, com alma, com personalidade. Jesus traz a criança para o centro de importância que ela deve ocupar. Vamos lá, Lucas 18, 15 e 16. Lucas 18, 15 e 16. O povo também estava trazendo criancinhas para que Jesus tocasse nelas. Ao verem isto, os discípulos repreendiam os que as tinham trazido. Mas Jesus chamou a si as crianças e disse: deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Leprosos também são figuras importantes no ministério de Jesus. Além de serem doentes à beira da morte, eram párias, marginais sociais. Jesus supriu a necessidade de cura física daquelas pessoas e foi mais além. Jesus estendeu a mão e tocou nelas, presenteando-as com o primeiro contato humano que recebiam há muito tempo, pois ninguém se aproximava de um leproso. Eles ficavam em colônias isoladas de todo o restante da população. Morriam física e emocionalmente, sem amor, sem misericórdia, sem compaixão. Marcos capítulo 1, 40 a 42. Marcos capítulo 1, 40 a 42. Um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Olha o que diz o texto. Jesus estendeu a mão, tocou nele. Jesus não precisava ter feito isso. Pelo poder da sua palavra, ele poderia ter curado aquele leproso. Mas nesse momento Cristo demonstra compaixão, amor por aquele homem que era leproso não apenas no campo físico, mas também no campo da alma, pela rejeição que ele sofria há tempos. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Me lembrei agora de uma situação
Há muitos anos atrás, eu e Lu recebemos em casa a visita de um querido amigo que estava tirando férias na Bahia, depois de ter enfrentado uma luta contra uma doença terrível. E ele ficou lá em casa uns 3 dias. E eu tentei tirar dele qual era a doença com a qual ele lutou, e eu percebia que ele escorregava de um lado, escorregava do outro. No último dia já, na hora de ir embora, ele é de Cuiabá, Mato Grosso. Aí ele me revelou qual era a doença. Hanseníase. Hanseníase é o quê? É a lepra. Quando ele me falou isso, irmãos, olha como é que a gente é, né? A gente não vale nada, irmãos. A gente não presta. A gente não presta, a gente não vale nada. Eu fiquei apavorado. Apavorado. Porque eu não tinha conhecimento de causa, se ele estava curado definitivamente ou não. Mas eu fiquei desesperado. Lembra, Lu? Consegue lembrar do nosso irmão, pastor? Débora pequenininha. Ai, que sufoco foi para poder fazer depois com as roupas de cama, toalhas e uma série de coisas. Mas a gente é assim. Jesus não, Jesus chegou lá, ó, botou a mão, ele tocou. Vai ser limpo. Eu poderia só te falar isso, mas eu estou te tocando para mostrar que você tem valor para mim e que eu não estou preso a esse tipo de preconceito. Dentre todas as ofertas lançadas no templo, Jesus valorizou não as grandes quantias, não as altas somas, mas sim a oferta da viúva pobre. Marcos 12, 41 a 44. Marcos 12, 41 a 44. Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando dinheiro nas caixas de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então, uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre de muito pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo-lhe que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. É fácil dar do que sobra, ofertar do que temos em excesso. Difícil é tirar do pouco que temos. E Jesus valorizou aquela mulher pela sua atitude. Sendo ela uma viúva pobre, deu de tudo que possuía. Continua aí, estou continuando com você. Quero que você entenda a preocupação de Jesus, porque se nós não entendermos isso, nós não vamos saber qual é a prioridade da igreja. Eu só conheço a prioridade da igreja. Eu só entendo aquilo que é importante para a igreja quando eu entendo o que é importante para Jesus. As primeiras testemunhas do nascimento de Jesus eram pastores de ovelhas. Um grupo menosprezado na antiga sociedade israelita e tido como não confiável. Ninguém gostava de pastores. Ninguém. Mesmo assim, Deus revelou a eles o nascimento do seu filho em primeira mão. As primeiras testemunhas da ressurreição de Jesus foram quem? Mulheres. Uma classe de pessoas tão marginalizadas que a palavra de uma mulher era desconsiderada num tribunal. E olha a ironia de Deus, o sarcasmo de Deus. Quem é que primeiro vai ser testemunha da ressurreição de Jesus? Mulheres. Aquelas que ninguém valoriza quanto à sua palavra, aquelas que ninguém dá crédito às suas declarações, são elas que vão testificar do meu filho, da ressurreição do meu filho, em primeiro lugar. Agora um texto interessante. Lucas 14, vai lá. Em Lucas 14, Jesus desafiou as pessoas a oferecerem suas casas e abrigarem em seus lares os pobres. Lucas 14, do 12 ao 14. Lucas 14, do 12 ao 14. Esse texto aí é interessante, hein? Vou ler. Então Jesus disse ao que o tinha convidado: quando você der um banquete ou jantar, não convide seus amigos, irmãos ou parentes, nem seus vizinhos ricos. Se o fizer,
eles poderão também, por sua vez, convidá-lo, e assim você será recompensado. Mas, quando der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Feliz será você, porque estes não têm como retribuir. A sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Pronto. Neto nunca mais vai me convidar para almoçar na casa dele. E outros irmãos que têm me convidado vão falar, tá aqui, ó, biblicamente, pastor, eu não posso mais convidar o senhor. Tenho que convidar só quem eu não conheço. Só quem é pobre, marginalizado, só quem de fato é desfavorecido socialmente. Mas será que é isso que Cristo quis nos ensinar? Vamos entender esse texto melhor? Nos dias de Jesus, a sociedade, de modo geral, ela funcionava num regime que é conhecido como regime de patronagem. Patronagem, o que é isso? Pessoas ricas criavam uma rede de influências, abrindo portas e oferecendo recursos a outras pessoas ricas, que em troca lhes proporcionavam grandes oportunidades de negócios e favores políticos. Era a famosa lei do toma lá, dá cá. Nesse tipo de cultura, os banquetes eram uma necessidade, custavam caro, mas valiam a pena, porque grandes negócios eram fechados durante a comilança. Os banquetes eram meios de sustentar e reforçar os relacionamentos vantajosos já existentes, e também uma maneira de criar outros relacionamentos que viriam a trazer benesses sobre aqueles que os ofereciam. Assim sendo, se você fizesse parte da época de Jesus, provavelmente, as únicas pessoas que você convidaria para sua casa seriam os seus melhores amigos, conhecidos, além dos vizinhos mais endinheirados. Dessa forma, então, o conselho de Jesus aqui em Lucas 14 soa como uma espécie de suicídio econômico-social, porque ele manda que as pessoas abram as suas casas e façam amizade, não com pessoas da chamada alta classe social, que lhes trariam benefícios, mas Jesus manda ir atrás de pessoas pobres e sem influência, que nunca poderiam retribuir com dinheiro e favores os almoços, os jantares recebidos. Agora entenda uma coisa. Quando Jesus disse, não convidem seus amigos para jantar, irmãos, parentes, nem vizinhos, isso não deve ser entendido literalmente, ao pé da letra, até porque Jesus era uma contradição. A Bíblia está repleta de casos em que ele comia costumeiramente na casa de amigos, allegados, pessoas amadas, queridas. Jesus foi chamado de glutão, beberrão, porque ele gostava de uma festa, ele gostava de uma farra, ele gostava de uma boa comilança. Na verdade, o que Cristo quis transmitir aqui é a ideia de que devemos gastar muito mais dinheiro e bens com os pobres. Atenção, igreja, para isso. Atenção, igreja, para isso. A mensagem real que Cristo quer nos emitir é que nós devemos investir a maior parte dos nossos recursos com os necessitados, com as causas sociais que miram os desfavorecidos economicamente, com aqueles que são colocados à margem da sociedade, e não com o nosso próprio divertimento, seja em férias, restaurantes, reuniões com gente importante que pode nos dar algo em troca. É essa a essência da mensagem de Jesus: investir em quem não tem ninguém por ela, investir em quem não pode te devolver a benfeitoria feita na mesma intensidade. Ele sempre ensinou os discípulos a fazerem o bem sem esperar coisa alguma em troca. Vamos lá, Lucas 6. Lucas 6, 32 ao 36. Lucas 6, 32 ao 36. Olha o que diz. Essa palavra é muito forte, irmãos. Que mérito vocês terão se amarem aos que os amam? Até os pecadores amam aos que os amam. E que mérito terão se fizerem o bem àqueles que são bons para com vocês?
Até os pecadores agem assim. E que mérito terão sem prestarem a pessoas de quem esperam devolução? Até os pecadores emprestam a pecadores, esperando receber devolução integral. Amem, porém, os seus inimigos, façam-lhes o bem e emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Então, a recompensa que terão será grande e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Está aí. Agir de modo positivo com quem não tem nada a lhe dar, a lhe oferecer em troca. Agir sem esperar retribuição ou recompensa daquele que é alvo da sua benfeitoria, daquele que é alvo do seu auxílio. E ao fazerem o bem, essa parte eu quero me prender um pouquinho nela, os discípulos deveriam agir em segredo, o que é muito complicado nesses dias. Vamos lá? Mateus 6, do 1 ao 4? Mateus 6, do 1 ao 4. Tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa, a vanglória. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não sabe o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e seu Pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Meus irmãos, olha aqui para mim, por favor. Você que está em casa, se liga aqui em mim. Nesses dias de pandemia, de confinamento, empobrecimento da população, a gente tem acompanhado pelas redes sociais um verdadeiro show de ostentação, de demonstração pública de caridade. Nós temos que tomar muito cuidado. Entenda o que eu quero dizer para você. Existem ações, hein, Anderson? Você vai concordar com o que eu estou falando aqui. Existem ações que devem ser registradas para influenciar em outros, para que pessoas tenham noção do que está acontecendo em relação a demandas de necessidades sociais.